Olá, irmãos, graça e paz. Vamos à pergunta 51 do Breve Catecismo de Westminster. Lembre-se que nós estamos numa sessão que está tratando dos 10 mandamentos e nós estamos falando do segundo mandamento. A pergunta 51 diz assim: que proíbe o segundo mandamento? A resposta é que o segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita em sua palavra. Olha só, essa questão das imagens na adoração, ela tem um contexto muito forte na nossa realidade, principalmente por causa do uso de imagens pelo catolicismo romano, e a gente precisa considerar algumas questões em relação a esta proibição do segundo mandamento. A primeira delas é uma questão referente à arte, porque quando se lê que não devemos fazer imagens de nada em relação à adoração a Deus, geralmente há um equívoco em limitar-se à primeira parte. Então dizem que a expressão de arte, qualquer ela que seja, ela não é algo recomendável ou prescrito na palavra de Deus. Porém, quando nós olhamos, por exemplo, para o tabernáculo ou para o templo, havia ali muitas imagens ordenadas por Deus para que fossem feitas na estrutura do templo ali, imagens que remetiam ao Jardim do Éden, por exemplo, e tantas outras referências ali àquilo que Deus queria que o seu povo se lembrasse. Então, quando nós falamos da proibição do segundo mandamento, nós não estamos falando de uma proibição em relação a artes, em expressões artísticas. Nós estamos falando de uma proibição referente à adoração ao Senhor. E aí, como diz a resposta do Breve Catecismo, nem imagens, nem nenhuma outra coisa que não seja prescrito na Escritura Sagrada. Em segundo lugar, a questão ela refere-se à adoração, como nós falamos, e nós vamos ler aqui o segundo livro dos Reis, o capítulo 18, verso 1 a 4, que diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhes chamavam Neustã. Olha só que interessante esse episódio. Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse na haste quando o povo pecou ali e as serpentes abrasadoras estavam picando e matando as pessoas no deserto. E então aquele objeto passou a ser um objeto de adoração por muitos séculos no meio do povo de Deus. Aqui a gente já está no período dos reis e eles estavam adorando ainda, queimando incenso, um artifício de adoração àquela imagem que, segundo a Escritura Sagrada, aponta para Cristo, é um tipo de Cristo. Então, a adoração a imagens não é algo novo, é algo que faz parte da idolatria do coração humano, e nós devemos nos lembrar que a adoração, o culto a Deus, ou é aquilo que está claramente ou pode ser deduzido da Escritura Sagrada, da palavra do Senhor, e assim é que ele ordena que nós o adoremos. Então, como o coração do homem é uma fábrica de ídolo, o homem ele é suscetível à adoração por meios não prescritos na palavra do Senhor, seja ela imagens ou qualquer outra coisa. Mas a imagem, ela carrega ali um simbolismo, uma expressão, uma força muito grande e acaba sendo a mais usada, né? Por mais que digam que a imagem ela não está sendo adorada, é só uma representação, qualquer representação falhará, porque Deus, primeiro que Deus, Pai, ele nunca se revelou às pessoas assim. Lá em Deuteronômio 4 ele deixa isso bem claro ao dizer que o povo de Israel não viu aparência nenhuma e por isso não deveriam reproduzir nenhuma aparência
da sua divindade. E quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus diz que quem vê a mim vê o Pai. Então a imagem do Deus invisível, como diz o autor de Hebreus inclusive, é Cristo Jesus. E mesmo assim, nós não temos, nenhuma expressão exata da imagem de Cristo no nosso tempo. Então ele não é aquele de olhos azuis, cabelo loiro que aparece nos filmes e nos desenhos. E mesmo que tivéssemos, a imagem de Cristo não não deve ser usada para adoração ou dele ou de qualquer outro servo dele, discípulo, profeta e qualquer outra pessoa, porque na verdade nós adoramos, nós cultuamos a Deus de acordo com a prescrição da sua palavra, e a prescrição da sua palavra diz que não é por meio de imagens. Como disse Jesus, aquela mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Nós precisamos nos lembrar disso. Uma última questão em relação a essa proibição do mandamento é sempre aquela polêmica em relação a desenhos de Jesus, principalmente nas nossas revistas de escola dominical, nos nossos livros. Alguns acham que não deveria ser representado, outros acham que não tem nenhum problema. Penso que há uma questão pedagógica e até lúdica ali, e desde que aqueles desenhos sejam bem explicados e não sejam alvos de adoração ou de culto, não há problema em usá-los. É claro que quanto mais nós detalharmos esses desenhos, por exemplo, de Jesus, nós estaremos de alguma forma induzindo ou levando as pessoas a pensar que aquela era a imagem dele. Então é preciso usar com sabedoria, explicando bem, deixando bem claro, principalmente quando se trata de crianças, Mas não há problema aí, não vejo como um pecado, de fazer essa representação aí, porque ela não está sendo usada para adoração, ela tem um fim ali didático, de ensino, um fim pedagógico. Assim que Deus nos dê sabedoria, irmãos, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E aqui também há uma explicação do porquê nós não usamos imagens no nosso culto, na nossa adoração, Que assim Deus nos conduza sempre adorando ao Senhor de acordo com a sua palavra. Amém.